Eu estou em Nice, na França, para fazer uma experiência incrível a bordo de um iate de luxo da companhia de origem norueguesa Seadream. Vai ser uma jornada de 7 dias pela Riviera Francesa e pela Riviera Italiana, com destino final Civitavecchia, próximo de Roma. Vamos passar pelos lugares mais lindos dessa região e eu tenho certeza que vocês vão amar esse vídeo. E vamos começar a conhecer o Seadream 2, que está ancorado aqui no Porto de Nice, no sul da França, o ponto de partida para a nossa viagem pelo mar Mediterrâneo. Como se trata de um iate e não de um navio, o embarque é super acolhedor, com boas-vindas do capitão e olha isso, mimosa! Já gostei! Cheirinho de lavanda, refrescante, maravilhoso! Eles montam um buffet aqui com sanduíches, pães, azeitonas, com frios, e servem junto com um coquetel de boas-vindas para os hóspedes. Olha como começa o check-in. Isso sim é boas-vindas, gente. Olha isso. Queria que todo check-in de hotel fosse assim. Perfect. Eu estou hospedado numa suíte standard com 18 metros quadrados. Vou mostrar ela para vocês agora. Bem-vindos! Essa aqui vai ser a nossa casa pelos próximos dias. Bem na entrada fica o nosso banheiro. A ducha fica para cá. E o interessante é que esse chuveiro é um chuveiro multijato, reparem. A pessoa atolada, assim que nem eu, tem que só tomar cuidado para não ligar e levar um jato d'água fria na barriga. É bem possível que aconteça. Olha quanto armário aqui na entrada. Todas essas portas de espelho são os armários. Aqui a TV com 55 polegadas, uma estação de trabalho com escrivaninha, área de bar. E olha que chique esses copos. Olha isso. Chique, né? E tem um encaixe aqui para o copo não balançar caso o barco se movimente, que eu não acredito que vai se movimentar não, porque deve ser muito tranquila a navegação no Mediterrâneo, né? Muito chique isso. E aqui embaixo, o frigobar, que também já está incluído. Todos os itens de bebidas estão incluídos. Uma área de estar, champanhe de boas-vindas. Champanhe Jacquard. Ah, tem um detalhe. Essa cortina você pode fechar ou abrir para isolar o quarto do ambiente de estar. Pronto. Estão vendo? Nós vamos deixar aberto porque eu gosto de bastante espaço. E vem aqui ver mais uma outra coisa que eu quero mostrar. O Seadream é um iate, então ele tem escotilhas. Isso é o maior barato. Essa capa em cima da cama é para você botar a sua mala sem ter que sujar o lençol. Ah, deixa eu mostrar para vocês a nova parceira do Carioca no Mundo, as minhas novas malas da coleção Kyoto, que faz parte da linha Premium da bagagem. Eu tô apaixonado por essas malas. Olha o design, olha que lindo. Fora que são resistentes, duráveis, elas são feitas com 3 camadas de policarbonato.
tem 3 tamanhos, pequeno, médio e grande. Eu trouxe a pequena e a grande para essa viagem. E essa alça de alumínio com ajuste? Ah, e tem também essa tranca dupla, ou seja, dupla segurança. Gente, e parceira do Carioca no Mundo é parceira de vocês também, né? Então aproveitem para comprar qualquer item da bagagem Office usando o cupom de desconto Carioca no Mundo. Isso vale para qualquer item. Agora, vamos fazer um tour para a gente conhecer um pouco mais desse iate do Sea Dream 2. Com 344 pés, o equivalente a 105 metros de comprimento, o Sea Dream 2 tem apenas 56 cabines, com tamanhos entre 18 e 41 metros quadrados e capacidade para 112 passageiros. São 6 decks com tudo o que a gente precisa para fazer uma viagem relaxante e muito confortável. O sistema é all-inclusive, ou seja, todas as refeições e bebidas, até mesmo as alcoólicas, a qualquer hora do dia ou da noite, já estão incluídas no valor do passeio. Por ser um iate, o Sea Dream pode chegar bem perto ou aportar em cidades realmente pequenas, coisas que um navio de grande porte não consegue fazer. E isso, claro, influi diretamente no nosso roteiro. Nesta viagem, vamos conhecer Menton, aqui na Côte d'Azur, e depois entrar na Itália por Portofino até chegar ao nosso destino final, nas proximidades de Roma. Como as distâncias são curtas, o Sea Dream navega suavemente durante a noite. Então, basicamente, a gente passa o dia inteiro nas cidades que a gente visita, sem correria e sem estresse. Nós temos dias lindos e ensolarados pela frente. Tenho certeza que cada momento trará uma nova descoberta. E aí, estão animados? Vamos descobrir Menton, nossa primeira parada. Menton é uma das cidades mais bonitas da Riviera Francesa. Estamos muito próximos à fronteira com a Itália. Ela tem essa característica de ser uma cidade mediterrânea que une o melhor da França e o melhor da Itália, principalmente na gastronomia. Olha o tamanho do limão. Vamos entrar pelas ruas da antiga Menton. La vieille ville de Menton. É linda a cidade, é um charme. Eu não conhecia Menton. Ela é chamada de a pérola da Riviera Francesa, menos conhecida que Nice, Cannes, e cheia de encantos. Olhando essas pessoas aqui na praia, morrendo de inveja. O sol tá quente. Sabe o que eu vou fazer? Voltar para o Sea Dream, explorar as atividades aquáticas do Sea Dream 2. Vamos, somos nós. Assim? Coragem, Jaime, para variar. Eu confesso que eu tô com uma mistura de medo da água fria com medo de cair no mar aqui do lado do barco. Eu não sou um sujeito mais à vontade do... Ah, já teve gente caindo. Vamos lá. Coragem, Jaime.
uma delícia, gente, é muito bom, muito gostoso, a água tá gelada. É uma delícia quando você cai, é muito bom, vou voltar, vou fazer de novo. Chegamos em Portofino, que é a nossa segunda parada. É a minha primeira vez aqui, eu vou sair para caminhar e descobrir, porque eu tô morrendo de curiosidade de conhecer esse lugar lindo. Vamos lá. Sempre tive vontade de vir aqui na Piazzetta de Portofino, que é o cartão postal desse lugar mágico, esse lugar lindo, onde já aconteceu um concerto ao vivo do Andrea Bocelli, que eu já assisti muitas vezes, cercada por restaurantes, por bistrôs, lojinhas. Isso era uma antiga vila de pescadores que remonta do século X. Chamava-se Portos Delfini, ou Porto dos Golfinhos, e atualmente Portofino, um dos lugares mais pitorescos da Riviera Italiana. Que sonho! Caramello salato. Lá embaixo tem uma praia, é só descer essas escadarias. Não é uma praia como a gente está acostumado a ver, uma praia com areia, é uma praia com pedras. Mas vamos conferir. Café Dolce & Gabbana, aqui na Piazzetta de Portofino, e eu me sentei para pedir um Aperol Spritz. Na minha segunda noite no Sea Dream, um coquetel com champanhe e caviar precede uma ocasião que é pura hospitalidade. O comandante apresenta aos passageiros figuras-chave da tripulação nessa viagem, da equipe de comando, passando pelo médico de bordo, pelo gerente de atividades e, é claro, o chefe de cozinha. É a primeira vez que eu viajo no Sea Dream e fazendo uma análise, né, do que eu estou vendo, das pessoas, conversando com outros hóspedes que estão aqui, eu percebo que é um tipo de slow travel. São pessoas muito viajadas que já foram para vários lugares, provavelmente já estiveram, inclusive, nesses destinos onde nós estamos aportando algumas vezes, mas elas querem experimentar tudo isso por uma outra ótica, com calma, sem pressa, no tempo delas, comendo bem, bem hospedados, com excelente serviço, sem confusão, sem tumulto. E é isso que o iate proporciona, de você estar nos destinos mais cobiçados do mundo sem estar no burburinho. O destino tá ali, ele é pano de fundo, ele é o seu cartão postal. Você vai, você pega um barco, você visita, você volta, chega aqui, você é bem servido, você tem um jantar, um almoço delicioso, todo mundo te chamando pelo nome. Essa é a ideia, é proporcionar um outro ritmo de viagem, um ritmo mais tranquilo, que possa ser saboreado de maneira diferente. Dá para entender isso? Para encerrar a noite, cinema no deck da piscina, com direito a pipoca e tudo. O filme de hoje é Top Gun: Maverick. Eu
estou em Porto Venere, que é esse charmoso vilarejo de pescadores na costa da Ligúria, e também o nosso ponto de partida para visitar Cinque Terre, que é um conjunto de 5 vilas, 5 cidadezinhas litorâneas aqui na costa, que a gente vai visitar saindo daqui de barco. Chegamos em Monterosso, fim da linha do barco, do ferry. Vamos aproveitar para conhecer um pouco dessa cidade. Ficamos 1 hora aqui e depois voltamos para Vernazza. Uma cena tipicamente italiana com a roupa de cama pendurada para o lado de fora. E começou a chover. Correr para dentro do primeiro restaurante que a gente achar. Tem um aqui. Vir à Itália sem provar um espaguete à bolonhesa é não vir à Itália. Opa, bocão. Chove, para de chover, chove de novo. Vou aproveitar que agora não está chovendo para a gente andar sem guarda-chuva e fazer mais imagens de Monterosso, que é uma graça. Agora vamos embarcar novamente no ferry e partir em direção a Vernazza. Essa é uma cidade turística, cheia como toda cidade turística. Então tem fila para pegar sorvete, tem fila para o café, tem fila para o restaurante, tem muita gente na rua. Vem assim e venha curtir. E sabe o que eu vou fazer agora, depois de tanta atividade, tanto passeio? Vou pro spa, hora de relaxar, vou fazer uma massagem. A equipe de massagistas do Sea Dream vem toda da Tailândia. Que tal? A minha terapia de hoje vai ser uma Thai Herbal Compress, uma massagem Thai com compressas de ervas aromáticas. Agora eu vou me trocar e me entregar. Volto com vocês mais tarde. Thank you so much, Mona. You're welcome. Depois do spa, um Aperol Spritz ao entardecer e um jantar delicioso, com carpaccio de entrada e uma massa chamada Trophy, ideal para ser servida com molho pesto, que é típico aqui da região da Ligúria. E agora eu vou mostrar para vocês uma experiência de sobremesa completamente diferente. É a noite que eles chamam de extravaganza aqui no Sea Dream, onde eles servem várias sobremesas em volta da piscina. Eu não sei como é, vou descobrir junto com vocês. Por onde será que eu começo? No
Dia seguinte, acordei bem cedo para registrar para vocês essas imagens do iate navegando ao nascer do sol. Estamos nos aproximando do Porto de Livorno, onde vamos passar 2 dias com a oportunidade de visitar cidades próximas na região da Toscana, como Florença, por exemplo. Nessas paradas, cada passageiro escolhe o que prefere fazer. Eu decidi ir a 2 lugares aqui pertinho de Livorno, Lucca e Pisa. Mas antes, uma sessão de Tai Chi Chuan para começar bem o dia. E por falar em começar bem o dia, café da manhã, é claro. Mesa de café da manhã mais linda. Expresso, ovos beneditinos, prato de frutas, pão com salmão defumado e sour cream, iogurte com berries e iogurte com cereais, geleias, mel. Ai, não podia faltar uma mimosa pra gente começar o nosso dia. Só para vocês terem uma ideia, o buffet tá todo montado no deck 5. Eu me servi no deck 6. Só comecei a falar com o garçom, falei, eu tava pensando em pedir ovos beneditinos. E claro, eu preparo pro senhor, e que tal isso, e que tal aquilo. Acabou que o meu serviço de café da manhã de hoje foi todo à la carte. Não foi o buffet. Ele montou, ele ofereceu, ele se propôs a serviço todo, sem que eu tivesse que pedir. Isso é aquele serviço atencioso, realmente personalizado, e essa é a proposta deles. Se você me perguntar se vale a pena passar uns dias no Citydream, vale. É uma experiência de vida. Lembrando que você pode reservar, aliás, você deve reservar comigo, através da Carioca no Mundo Experience. Nós temos 2 super agências de viagens que coordenam todos os roteiros do Carioca no Mundo e vão cuidar da sua viagem também junto comigo, a Fred Tour e a Travel Place. E lembrando que você pode ainda privatizar o Citydream. Tem pessoas que privatizam o Citydream para festa de aniversário, para comemorações, para casamento. Você pode reservar e ir só com o seu grupo de amigos. Nós organizamos tudo isso para você. Quando o Citydream atraca num porto, para numa cidade, ele chega muito cedo e sai à noite. Com isso a gente tem a possibilidade de conhecer novos lugares, a própria cidade e até mesmo cidades vizinhas, que é o que eu vou fazer hoje, junto com uma guia brasileira. Vamos sair para fazer um passeio. Vamos nessa! Gente, eu quero apresentar a vocês a Marise. A Marise é parceira nossa da Fred Tour, da Carioca no Mundo Experience, e veio pessoalmente me buscar aqui em Livorno pra gente passear. E pra onde a gente vai hoje, Marise? Vamos para Lucca, conhecida pela sua muralha intransponível e também por ter sido a cidade das 100 igrejas. Vai ser minha primeira vez lá, tô animadíssimo. Bora? Vamos nessa! E aí está a famosa Muralha de Lucca, construída no século XVI para defender a então República Independente de Lucca de inimigos das redondezas, como a República de Florença. A muralha circunda toda a cidade e está super bem preservada. A gente está exatamente em cima da muralha agora. Sim, em cima da muralha de Lucca. Quantos quilômetros tem essa? Mais de 4 quilômetros. Ou seja, você pode dar volta na cidade caminhando pela muralha. Com certeza, e para quem gosta de esporte, de manhã você pode fazer o seu jogging aqui. Como é o nome dessa catedral, Marise? Essa catedral se chama Duomo de San Martino, é dedicado ao soldado Martino que vai se converter. E uma das cenas mais importantes da vida dele é quando ele vê um jovem passando frio, ele corta metade do manto dele. Olha a representação lá no alto. Aqui à direita nós temos uma torre espetacular da família Guinigi e é patrimônio Unesco. Como é que é o nome dessa praça linda? É a Praça do Anfiteatro, justamente onde a gente encontrava um anfiteatro romano, assim como o Coliseu. Óbvio que as dimensões são diferentes, mas lembre-se que o teatro grego era uma meia-lua. Então os romanos uniram 2 meias-luas, dando origem ao anfiteatro, que significa 2 teatros. E agora, pé na estrada, porque vamos visitar também Pisa.
para ver o seu campanário inclinado, a famosa Torre Torta de Pisa. Marise, chegamos! Aqui em Pisa, encontramos também o Roberto, Vem cá, o Roberto. italiano que Boa tarde. fala um português perfeito. Boa tarde a todos. Gente, olha só, o italiano que fala o português melhor que o meu. Não, E é um verdade. guia excepcional. Somos Roberto, obrigado por nos parceiros. receber aqui. Sou eu Muito que feliz de agradeço. Sou receber eu que aqui. agradeço a vocês. Vocês são fantásticos. E acabou de mostrar o maior batistério da Europa. O maior batistério da Europa, Roberto, é esse, então. Então, o ano da fundação, 1154. Por todo o mundo conhece Pisa, porque está a torre. Digo sempre, se a torre fosse reta, hoje ninguém vinha em Pisa para dar um passeio. Ainda bem. Conta por que metade ali de cima é de tijolinhos, Ladrilhos. de terracota e do lado outro Porque lado o de mar, bronze. na época medieval, 1154, o mar ficava mais próximo do que hoje. Ficava somente a 2 quilômetros da cidade de Pisa. Com o tempo se retirou. E para proteger do salubre do mar, a parte do teto que olhava para o mar, foram utilizados ladrilhos. Com o passar do tempo, o salubre do mar não danifica, exatamente, não danifica os ladrilhos. Eu achei que era porque dizem que o pisano é pão duro. É, muquirana, mão de vaca. Por que a torre é torta e qual é o grau de inclinação dela? Então, hoje, o seu grado da inclinação mede 6 graus. Antes do trabalho, a sua inclinação media 10 graus. E como o Roberto falou, aqui todo esse terreno ficava embaixo do mar. Então, quando eles constroem os monumentos mais importantes e religiosos, começam a construir a torre, percebem que ela vai entortando, porque aqui a gente tem um terreno argiloso e arenoso. Interrompem por muito tempo. Não caiu e continuam construindo. E hoje ela continua torta. Quando esses engenheiros fizeram uma técnica para reverter, eles poderiam ter colocado ela retinha, mas e por que será que eles não colocaram? Exatamente. De volta ao Sea Dream. Gente, não é por nada não, mas olha aonde eu vou dormir hoje à noite. Aqui em cima, no 6º deck, vendo as estrelas. Essa é uma experiência que eles propõem para os hóspedes. Qualquer pessoa pode pedir para fazer isso. E a noite de hoje vai ser aqui. Bem-vindos a Porto Ercole. É surpreendente, né? Quando eu teria vindo a Porto Ercole se não fosse nessa viagem? E assim a gente vai descobrindo lugares encantadores como este. Apaixonado por essa cidadezinha. A visita a Porto Ercole termina com um passeio de bicicleta por um parque ecológico da região, um percurso de 20 quilômetros. Mas Jaime, onde você conseguiu uma bicicleta? Sempre que possível, o próprio Sea Dream organiza tours de bicicleta guiados como esse nas paradas do iate. Não é demais? Hoje é o meu último jantar a bordo e eu peguei uma mesinha tão charmosa, tão especial, que eu tenho certeza que vocês também vão adorar. Good evening. It's gonna be hard to say good evening the last time. A special menu for today. It's always special. The menu is always special. Uma coisa que eu tenho que falar também a respeito desse iate é o mise en place, que é essa montagem dessa mesa, com talheres de prata, os guardanapos monogramados, a toalha é a mesma coisa, essa mantigueira, tudo é sempre muito chique. Vocês nunca me vêm pedindo salada, né? Mas é que, gente, eu já comi tanto que eu mereço ser um pouquinho light de vez em quando, né? Fora que os ingredientes são super frescos, a gente está aqui no Mediterrâneo, Itália, maravilhoso.
Thank you. Come, enjoy. Thank you. Gente, olha que lindo. Eu adoro filé Wellington. Esse é uma vitela Wellington. Tenro, macio, delicioso. Pedi o prato certo. Essa casquinha, então, olha só. Olha essa casquinha que ele faz. Parece uma batata rosti, gente. Chef Thomas, food is spectacular. Wait for dessert. Did you order anything today specific? Yeah, I ordered the crème brûlée. Is it a good? Always. You can always try another one. Okay, You know I that? can. Try apple pie, try creme brulee, try Let's whatever. try everything. Yes. Let's try everything. Yes. Yes. You know, Yeah. if you wish, we have it and even ice cream, okay? I Try- think, okay. Yeah. That's how we do it here. You are the boss. That's it. Right. You decide. Fantastic. Thank you. Creme brulee de café com chocolate. Não tem como ser ruim, né? Vamos combinar? Gente, tem uma caldinha aqui dentro, olha. Mas mandam muito bem. De verdade, mandam muito bem, muito bem. Eu já esperava que fosse ser bom. É muito melhor. Impressionante. Chegou mais uma sobremesa para eu degustar, que é uma torta de maçã com uma bola de sorvete. Esse chefe não tá de brincadeira, não. O chefe tá falando sério. Vai inteira. Vou devorar. Sorvetinho de baunilha aqui, ó. Não é brincadeira, não. É muito bom. Foram 7 dias maravilhosos a bordo do Sea Dream. Eu já tinha ouvido falar desse iate, sei de pessoas que já vieram e voltaram, mas foi muito além das minhas expectativas. O serviço é maravilhoso, a gastronomia excepcional, os lugares onde eles param, a tripulação, tudo absolutamente fantástico. Fora os amigos que eu fiz a bordo, tanto tripulantes quanto passageiros. Vou ficar com saudade dessa viagem e vou rever muitas vezes esse vídeo. Espero que você também tenha curtido. Deixa aí seu like, se inscreve no canal e me acompanha também no Instagram. Valeu e até a próxima!